Graça e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso cafezinho e para lermos a palavra de Deus. Estamos nesse tempo pensando sobre as bem-aventuranças. Já pensamos as seguintes bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há uma sequência bem interessante nesses textos iniciais. Fala sobre o pobre de espírito, é o necessitado de Deus. Quando eu necessito de Deus, eu herdo o reino dos céus. Quando eu choro, reconheço a minha distância de Deus, pecaminoso como eu sou, necessitado de Deus como eu sou consolado, porque depois eu choro quando sou confrontado com os meus erros. Depois de confrontado, estou manso e pronto agora para ouvir a voz de Deus. Aí eu herdo a terra prometida. E o que vem em seguida, o versículo 6, Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fala aqui sobre fome e sede. São duas necessidades básicas para um homem sobreviver. Nós temos que nos alimentar e nós temos que beber. Sem alimento e sem líquido nós morremos. Então ele coloca para mim, para você aqui a seguinte ideia, que essa mesma necessidade que eu tenho da água e do pão, do alimento, eu tenho que ter pela justiça de Deus. Eu compreender quem é Deus e qual é a justiça dele. Estou manso agora, ouço a voz dele, compreendo quem ele é e tenho que ir com toda a vontade fazendo o desejo dele. Eu tenho que entender que a fome e a sede fazem parte da vida. Poderíamos pensar o seguinte, nas bem-aventuranças, aquele povo que ouvia Jesus ali tinha fome, tinha sede, afinal de contas tinham pobres, estavam no deserto, é o sermão da montanha. Tem pessoas com necessidades básicas, mínimas de sobrevivência. Jesus faz multiplicação dos pães, dos peixes, sacia a necessidade física deles. Mas o que ele quer colocar no coração de cada um aqui é a necessidade de buscar a Deus. Eu tenho que ter necessidade de buscar a Deus. Tenho que ter sede e fome de justiça. E eu vou ser farto a partir dessa necessidade que eu tenho, dessa busca que eu tenho de Deus. Busque a Deus, tenha necessidade de estar na presença dele. Jesus não se atém à necessidade social daquele momento ali e nem a de hoje. Não quero dizer que nós não tenhamos que ser justos. Muito pelo contrário. Tem que haver justiça em nós. Ele chama a atenção ali daqueles que estão por uma questão espiritual. E Jesus, um pouquinho mais à frente, mas no mesmo capítulo, no versículo 20, ele diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ele coloca a liderança da igreja de então em xeque. Vocês têm que ir além deles. Imagina quem estava ouvindo ali, entendendo isso, ouvindo isso, fica assustado assim. Como que eu vou ser além dos escribas e fariseus, os nossos líderes espirituais? Ele quebra este conceito agora. Diz que há nesse povo, nesses líderes, hipocrisia. Deve haver uma mudança radical na vida deles. Os religiosos pareciam justos, mas a natureza deles era incompatível com a divina. O que eles falavam e faziam não batia, não andava junto. Então Jesus diz que tem que ir muito além disso. Como que a gente pode entender essa fome e justiça? Primeiro, são necessidades básicas que ele usa como referência. Tenha fome e sede da justiça de Deus. Tenha fome e sede de estar na presença de Deus. Tenha fome e sede de adorar a Deus. Coloque isso na tua vida. Quando nós temos essa fome e sede de Deus, da justiça de Deus, eu promovo a justiça. Não estou dizendo que a gente não tenha que ajudar os pobres, os necessitados. A igreja cristã é referência nas primeiras escolas, primeiros hospitais, igualdade de raças. Então nós sempre fizemos isso e faremos. Mas não é a primeira coisa a ser feita. Não é isso que leva aos céus. Eu me render a Ele.
reconhecer que eu sou pobre, necessitado, e eu estou diante dele agora, e agora eu tenho essa necessidade, essa busca intensa de Deus. Jesus não faz acepção de pessoas, de condição social, de épocas ou de cultura. A mensagem de Jesus é a mesma para os pobres e para os ricos. Ambos precisam reconhecer a miséria espiritual que se encontram. Então não é aqui para o pobre, mas é para todo mundo a palavra de Deus. O socorro divino é para todo mundo, sem fazer acepção de pessoas. Então tenha sede, tenha fome da justiça de Deus e você vai ser farto. Tenha fome e sede de compreender a vontade de Deus e você vai ser farto. Fartar é ter o necessário. Eu me alimentar do necessário. E aí eu vou saciar a fome, sim, do necessitado, mas acima de tudo a fome espiritual. Eu vou estar cheio de Deus. Para terminar minha palavra, uma coisa interessante quando a gente pensa fome e sede, quando alguém está doente, a gente perde a fome. Não sente gosto na comida, não tem desejo de comer. Aquela comida gostosa que sempre quis ter no prato, vem à frente e dá náuseas, não quer porque está doente. Quando a gente está bem, a gente come, a gente busca, a gente sente um paladar. Espiritualmente falando, tem pessoas que não têm sede e fome da palavra de Deus e dá náuseas, não querem buscar. O que nos fala aqui, busque com toda a intensidade. Há uma lógica aqui em tudo que nós ouvimos até agora sobre as bem-aventuranças. E chega esse momento de ter sede e fome de justiça. Tenha sede e fome de justiça de Deus. Faça a justiça de Deus e seja farto da palavra dele e seja transformado. É isso que nós buscamos. Seja transformado pela palavra. Que essa bem-aventurança chegue ao teu coração e você seja feliz servindo a Deus, compreendendo o que Ele pode fazer através de sua vida, mas acima de tudo, entregando a sua vida a Ele, buscando-o com toda a força, com toda a intensidade, sem olhar para A, para B, para a direita, para a esquerda, mas olhando diretamente para o Senhor, com essa intensidade da fome e da sede, da justiça dEle, não a nós. Nós somos injustos, mas Deus sempre será justo para conosco. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém e amém.